Bendito seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Vamos para a palavra de Deus. O ensinamento da palavra de Deus, ele é primordial na vida da igreja, embora que bem verdade é que muitas pessoas eles não têm o interesse no conhecimento da palavra. Infelizmente é assim. As pessoas elas se dão bem mais em ouvir uma pregação, um congresso, que não é errado, não é errado, mas não podemos deixar de lado o conhecimento. Sem o conhecimento, verdadeiramente, nós iremos errar, e errar muito. E é necessário que a gente escute a palavra de Deus. Como diz o Senhor na sua palavra, usando o evangelista João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então temos um assunto bem peculiar a esses dias, no qual muitas pessoas comemoram aí a Semana Santa, conhecida como a Semana Santa, e vê-se as festividades alusivas à Páscoa. Mas muitas pessoas elas não sabem exatamente o que é a Páscoa. Muitas pessoas conhecem às vezes, mas não conhecem com profundidade o que é a verdadeira Páscoa. Então fazemos menção aqui do livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Desde que o povo de Israel partiu do Egito, ali há cerca de 1445 anos antes de Cristo, o povo hebreu que posteriormente veio a ser chamado de judeus, ele celebra a Páscoa todos os anos. Todos os anos, na época da primavera, é uma data aí aproximada da Sexta-feira Santa, como se conhece, Depois disso, depois de os descendentes de Abraão, Isaac e de Jacó, eles passarem aí a cerca de mais de 400 anos de servidão lá no Egito. Então Deus ele decidiu libertar aqui o seu povo, que estava ali sofrendo muito sobre a égide, sobre o comando, sobre as ordenanças do faraó. Então a Páscoa, a princípio, ela se apresenta, ou pode se apresentar aqui em três momentos em que se devemos apreciá-la: no conhecimento.
Primeiro, podemos entender, podemos ver a questão do julgamento de Deus, o juízo de Deus, a aplicação da sentença de Deus sobre o pecador. Porque muitos não atentam só para o Deus de amor, né? Só para o Deus de amor, mas esquecem que existe o Deus, o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça. E se observarmos no princípio, podemos ver a aplicação de Deus, a aplicação do juiz de Deus, a execução do juízo de Deus lá no mundo diluviano, onde Deus levantou Noé, porque o viu como justo no meio daquela geração corrupta, para que ali assim fizesse a arca e colocasse os animais e colocasse a sua família ali dentro, porque o juízo seria executado e toda a substância da carne de animais, de seres humanos seriam consumados pelas águas do dilúvio. Então Deus executou o seu juízo em Sodoma e Gomorra. E não foi diferente lá no Egito. Deus, ele decidiu libertar o povo da escravidão. Moisés estava sendo trabalhado para ser o líder, o homem, o escolhido de Deus para reger, para liderar, para comandar aqueles mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então Deus estava trabalhou na vida de Moisés no deserto, quando ali Deus, em uma sarça ardente, querendo atender o clamor do povo que clamava, porque o próprio Deus, ele vai se revelar a Moisés, dizendo: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o gemido, e por isso que eu vim, aleluia, por isso que eu vim aqui falar, para que você seja o líder que irá resgatar o meu povo, resgatar o povo da escravidão. Então Deus aqui, ele suscitou Moisés, e o designou como líder para então tirar o povo do Egito. Então, em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante o faraó, o Ramsés, e ali transmitiu a faraó a ordem de Deus. Olha, eu vim com a ordem de Deus. Faraó, então, quis subjugar a Deus. E nós sabemos que todos aqueles que querem subjugar a Deus caem em maus lençóis. Quem é esse Deus? Não sei quem é Deus, não te conheço, não sei quem é Deus, então não deixarei o povo ir. E Moisés disse: olha, o eu sou, o enviou a voz, dizendo: deixa ir o meu povo. Então Moisés, para levar a consciência do faraó sobre esta verdade, Moisés querendo aqui conscientizar faraó sobre a seriedade que era esta fala em respeito de Deus para com ele, invocou aqui as 10 pragas com o julgamento. Então, essa primeira aplicação, esse primeiro entendimento sobre a Páscoa, não devemos esquecer que antes do início das festividades da Páscoa, existia o julgamento de Deus, porque o faraó, ele se apresentou
com a dura cerviz, foi muito duro ao ouvir a ordem de Deus, foi muito relutante, podemos assim dizer, relutou muito, né, contra a voz de Deus. E Deus então, ele começa a mandar as pragas no Egito. E no decorrer aqui dessas várias dessas pragas, Faraó ele concordava em deixar de ir. Quando Deus mandava uma praga que ele via que era a mão de Deus, que Moisés estava falando, Moisés não estava brincando, né? Que aquele povo que estava ali, aquele povo hebreu que estava escravizado ali, tinha dono, e que o dono dele tinha ciúme deste povo. Quando ele percebia a seriedade, né? Quando ele percebia que a mão de Deus estava ali agindo, ele concordava em deixar o povo ir. Mas logo em seguida ele voltava à praga, ele voltava, né? Voltava atrás das suas decisões. Era inconstantes, era essa dubiedade, né? O homem constante nos seus caminhos não receberá nada de Deus, né? Porque é sim, sim ou não, não. Sim, sim ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E Faraó ficava nesse meio termo, né? Faraó ficava, né? Como muitas pessoas elas se apresentam, uns consideram, né? Outros dá essa aplicação sobre o comportamento de pessoas que não têm segurança em Deus. Eles ficam às vezes com um pé na igreja e outro com o pé no mundo, quer dizer, ele não se decide. E Deus, ele na sua palavra, ele faz uma conotação desse tipo de pessoas como um pão que não foi virado, né? Mas de certo é que ele voltava atrás, na hora que a praga era assustada, na hora que Deus tirava o juízo, na hora que Deus tirava a mão, ali ele voltava atrás, né? Então o Faraó concordava em deixar o povo ir e voltava atrás. Só a hora da décima praga. Então, já que com 9 pragas, Deus falando, Deus insistindo, né? Deus orientando, já que com as 9 pragas não foi suficiente, agora Deus resolve enviar sobre o Egito a morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga, a última praga, aquela que não deixaria os egípcios nenhuma outra alternativa senão lançar fora ali os israelitas. Deus, ele faz as coisas tudo certo. Deus, ele faz as coisas tudo nos conformes. Então Deus viu, ele mandou praga de úlcera, mandou praga das trevas, não deu jeito. Agora Deus diz, agora eu vou tocar agora nos primogênitos. E Deus mandou aqui um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito, desde os homens até os animais. Desde os homens, o primogênito da casa do egípcio iria morrer. Também os animais. Então, visto que os israelitas também habitavam no Egito, como ele poderia escapar aqui do anjo destruidor? Já que Deus mandaria esta praga, essa última praga, para destruir os primogênitos, ali estava o povo de Deus. Ali no Egito estava o povo de Deus também morando. E aí me leva, né, a palavra intercessória do pai Abraão acerca de Ló, o seu sobrinho. E Deus diz a Abraão, né, que não ocultaria aos seus servos o que ele iria fazer. E Deus revelou que iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, ele
ele insistiu, ele perseverou, dialogando com Deus acerca da sua justiça. E Abraão disse: Senhor, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deus, amados irmãos, ele não vai destruir o justo com o ímpio. Não tem como Deus executar o mesmo juiz de condenação, o mesmo juiz de real valor para o injusto e com o injusto, não. Porque assim Deus seria injusto. Quando Deus manda a chuva sobre a terra, Ele manda para os bons e para os maus. Agora, quanto à justiça dele a ser executada, Ele vai poupar o seu povo. É o que o salmista, ele preza no seu salmo, quando ele diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontram. Então, quando se dá o fato de Deus preservar, o fato de Deus guardar, Deus ele vai atentar para o povo, o seu povo eleito, aqueles que fizeram uma aliança com ele. Se não assim, Golias teria derrotado a Davi. Então, amados irmãos, aqui como que Deus iria fazer? Como que o povo iria escapar? Se o anjo destruidor iria passar sobre todo o Egito? Então Deus, ele, na sua soberania, ele vai agora dar uma ordem ao seu povo. Deus iria dar uma ordem ao povo, e mediante a obediência do povo, aquilo que Deus iria dizer, seria ali o divisor de águas, seria ali a forma, a maneira, o escape. Deus diz: ó, se vocês fizerem desta forma aqui que eu estou dizendo, né, vocês terão a proteção divina. Se vocês fizerem do jeito que eu estou ordenando, tanto vocês como seus familiares serão poupados, né? Como seus respectivos primogênitos serão poupados. Aí Deus começa a dar instrução como deveriam fazer. Cada família tinha que tomar ali um cordeiro macho, né, de 1 ano de idade. O cordeiro era necessário que fosse sem defeito. E ali o povo iria sacrificar aquele cordeiro ao entardecer do dia 14 do mês de Abibe. Então era essa a ordem de Deus para os israelitas. Famílias menores podiam repartir, né? Podiam repartir aqui um único cordeiro entre si, no capítulo 12, versículo 4 de Êxodo. Então, parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam aspergir, né, nas ombreiras aqui das portas, na verga da porta de cada casa. Era a ordem de Deus, e Deus estava aqui dando orientação de como deveria ser feito. Quando o destruidor passasse por aquela terra, quando o anjo da morte fosse passar, ele passaria por cima daquelas casas que tivesse o sangue aspergido sobre ela. O anjo, quando ele chegava, né, à meia-noite, quando o anjo chegava, que a casa ali no Egito tinha os umbrais das portas passado como sinal o sangue do cordeiro, né, o anjo passava por cima da casa e não ceifava a vida do primogênito do animal daquela casa, e nem ceifava a vida do primogênito, né, daquela família. Por isso que esse termo do anjo passar por cima, o termo pessar, que significa pular além da marca, né? O anjo pulava onde tinha a marca do sangue, o anjo pulava. Por isso que o mundo secular, ele atribui o momento da Páscoa ao coelhinho, né? O coelhinho que pula. Mas a Páscoa, o coelho nunca foi símbolo da Páscoa em relação à Bíblia. Não.
O coelho nunca foi o símbolo da Páscoa. O símbolo da Páscoa é o cordeiro. É o cordeiro, aleluia, que aqui nós vamos ver. Quando o povo foi liberto, a saída do Egito, a passagem para a liberdade, a salvação veio por meio do sangue daquele cordeiro que era colocado nos umbrais da porta. E agora, no sentido de salvação, para os dias de hoje, como era um tipo, como se tratava de um tipo ali, o cordeiro, apontava para Jesus Cristo. E a salvação da humanidade hoje vem através do sangue de Cristo, prefigurado pelo cordeiro morto. Você lembra que quando Jesus Cristo chega para ser batizado, né, com 30 anos de idade, Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Jesus não foi batizado quando criança foi apresentado ao templo para se fazer conforme a lei. Todo macho, né, seria cortada a carne do prepúcio e era apresentado a Deus no templo. Mas Jesus foi batizado com 30 anos de idade, ali nas águas quentes, né, do Rio Jordão. E quando Jesus se apresenta ali no Rio Jordão, João Batista, o João que batizava com água, ele olhou para Jesus, né, e profeticamente ele apontou para o tipo de cordeiro que foi sacrificado lá no Egito. E ele faz essa prefiguração, ele apresenta esse tipo. Ele diz para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então, meus amados irmãos, assim pelo sangue do Cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte, executada por todos os primogênitos egípcios. Ali, onde não tinha marca do sangue, houve morte. Ali foi uma carnificina no Egito, né? Todos os primogênitos morreram. Todos morreram, inclusive o filho do faraó, inclusive o primogênito do faraó morreu também, né, na ação do anjo da morte, ali que foi executado. Então Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios. Deus tinha outras maneiras de diferenciar. Se Deus quisesse, né, Deus não precisava nem que fosse colocado nada. Deus sabia, Deus conhece tudo. Perdão. Mas Deus, amados irmãos, Ele é soberano nas suas ações. Ele é soberano. Então Deus, Ele poderia usar outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque Ele queria ensinar a seu povo a importância da obediência, né, da redenção pelo sangue. Porque Deus estava preparando o povo para entender o advento do Cordeiro, para entender o plano da salvação através de Cristo Jesus, né? Que séculos depois, séculos mais tarde, tiraria o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Mais tarde eles iam entender isso. Então, naquela noite específica, né, os israelitas deviam estar vestidos ali, todos preparados para viajar, né? Todos deviam estar preparados para a viagem, para a saída, para a libertação. O povo deveria estar preparado. Aleluia, louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, a ordem recebida era para assar o cordeiro e não fervê-lo, e preparar ali o cordeiro em ervas amargas, né, e pães sem fermento. Veja só como eram os utensílios da Páscoa, né? Ervas amargas, né? Não era coelhinho, não era chocolate, não era isso. Não tinha coelhinho, não tinha chocolate, representando ali, né, os utensílios da Páscoa.
era preparar ervas amargas e pães sem fermento. Né? Por quê, amados irmãos? Ali seria a celebração da Páscoa, a Páscoa final, que foi depois instituída, a Santa Ceia foi instituída por Jesus como um memorial. O memorial apontando para o passado e o futuro. E a prefiguração, para os irmãos entenderem, da grande ceia final, que é as bodas do Cordeiro, que será na eternidade. Então, o Cordeiro aqui, o sangue aspergido nas portas, ela tipifica o mesmo sangue que Jesus Cristo derramou no madeiro, né? As portas, as vergas, era de madeira, era um madeiro. Jesus Cristo, ele foi morto no madeiro. O sangue foi passado no madeiro da porta. E o sangue de Jesus escoou pela madeira da cruz. Pela madeira da cruz. Então, amados irmãos, a Santa Ceia, ela que nós utilizamos todo começo do mês, o vinho sendo o sangue, ali é o suco da uva representando o sangue, e o pão simbolizando o corpo, aonde o Senhor disse lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 29, não bebereis mais, até o dia que o beba convosco no reino de meu Pai. Louvado seja Deus. Então, bem-aventurados, Apocalipse 19, 7 e 8, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, tudo isso era tipologia, era típico, né? Então, amados irmãos, aqui foi assim que aconteceu. A ordem foi recebida naquela noite específica. Os israelitas deviam estar vestidos, preparados para viajar. Assim como a igreja, hoje, também deve estar preparada para a viagem. Essa viagem primeira será onde? Ocorrerá no arrebatamento da igreja, né? Esse arrebatamento, aleluia, dito, específico, prometido, verdadeiro e fiel que acontecerá. Não sabemos o dia e nem hora, mas sabemos que irá acontecer. E toda a igreja deve estar preparada. Quando lemos a parábola das 10 virgens, ali aponta para este momento, né, do arrebatamento da igreja, aonde as 5 virgens, aonde as virgens todas dormiram, mas 5, quando acordaram, tinha, né, azeite nas suas lâmpadas e tinha azeite de reserva, dava para esperar o noivo. Aquele azeite que elas tinham de reserva era o suficiente para aguardar a chegada do noivo. Assim como nós também devemos ter nas nossas vidas o azeite, que aqui também é simbologia, aleluia, é representatividade do Espírito Santo de Deus, que deve estar na nossa vida até aquele dia. Louvado seja Deus, né? E ali 5 entraram para as bodas, né? Mas 5 ficaram de fora, porque não estavam preparados, né, para viajar. Então a ordem recebida era essa: passar o cordeiro, assar o cordeiro, não ferver, preparar as ervas amargas e pães sem fermento. Ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente. Não tinha tempo não, era apressado. Quando Jesus vinha buscar a sua igreja no arrebatamento, vai ser como a Bíblia diz, né? Vai ser como a Bíblia fala. Semelhantemente é um abrir e fechar de olhos. Vai ser rápido, não vai ter tempo para nada. Por isso que os pães eram feitos sem fermento. Não dava tempo de esperar a massa levedar. Não dava tempo do fermento tomar substância. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então era rápido. E ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente. Momento em que os egípcios iam se aproximar e rogar que deixasse
o país. Então tudo isso aconteceu conforme o Senhor disse no capítulo 12, versículo 29, que diz a palavra do Senhor: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia em que não houvesse uma casa que não houvesse um morto. Você está entendendo? Não havia uma casa no Egito que não tivesse um velório, porque o anjo da morte passou sobre aquela terra e feriu aquele povo, mas Deus poupou o primogênito de Israel. Por isso que, baseado nesta proteção, baseado nessa guarda, baseado nesta palavra, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Não. Apocalipse 3:20 diz assim: assim como tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei do dia da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então Deus, Ele vai guardar o seu povo da grande tribulação. A igreja vai passar por tribulação, não somente vai passar, como está passando por tribulações. Todos os dias somos entregues à morte, todos os dias, por causa da nossa fé, por causa que cremos em Jesus, por causa, aleluia, da nossa fé, nós somos entregues à morte todos os dias. As tribulações já existem, os sinais, as perseguições já existem, e Deus vai guardar, como tem guardado o seu povo, da grande tribulação. Afirmamos categoricamente: quem quiser passar pela grande tribulação e entender assim, que passe. Mas este que vos fala, ele está dizendo categoricamente que não vai passar pela grande tribulação, porque o Senhor me guardará daquele dia. O Senhor guardará a sua igreja daquela grande tribulação. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, está aqui: então chamou a Moisés e Arão. Faraó, quando viu na 10ª praga no Egito, que foi diferente das 9 pragas, agora Deus feriu com morte, porque eu volto a dizer, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. O juízo de Deus veio, né, sobre a humanidade no dilúvio, no Sodoma e Gomorra, sobre o Egito, né? E agora, o mundo vai escapar? Não. Se Deus não poupou os anjos, não poupou a ninguém lá no passado, como escaparemos nós? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em quem você está esperando? Em quem você tem esperança? A nossa esperança é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo é o meu Cordeiro Pascual. A minha Páscoa não é um coelhinho. A minha Páscoa não é chocolate. A minha Páscoa não é ovo de coelho, não. Porque coelho nem botar ovo, não bota, né? A nossa Páscoa é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Então, quando aconteceu a morte, agora Moisés chamou Arão de noite, ali mesmo, né? Porque o anjo passou pela meia-noite e diz assim: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito, né? Muitas pessoas querem prender obreiros, querem prender homens, querem prender mulheres de fazer a obra do Senhor. E isso é perigoso demais, porque Deus não chamou o seu povo para prisão. Deus não chamou o seu povo para viver em prisão. Deus chamou o seu povo para viver em libertação. Aleluia. Jesus, quando ressuscitou, levou cativo ao cativeiro.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Todo o poder foi dado a Jesus na ressurreição. Então, esse é o contexto histórico da Páscoa. Isso aqui é o contexto histórico, porque a Bíblia, ela é histórica, ela é literária, né? Ela apresenta tipos, ela apresenta parábolas, ela apresenta tanta coisa maravilhosa. E aqui há um contexto histórico da Páscoa. Saiba você que foi assim. A Páscoa surgiu, assim é o termo passar por cima, que era o anjo que passava por cima das casas, que tinha nas suas vergas de madeira a marca do sangue do Cordeiro Pascual, né? A Páscoa na história israelita, a partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa em toda a primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo, né? No capítulo 12, versículo 14 de Êxodo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retirava todo o fermento de suas casas, e vale lembrar também que o fermento, em vários significados da Bíblia, o fermento é a representação do pecado, né? Então, era preciso retirar todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas, né? Se você quiser comemorar a Páscoa de uma forma judaica correta, está aqui, né? É erva amarga, é pão sem fermento, é cordeiro aqui, cordeiro. Então, meus irmãos, era porém aqui esse sacrifício. Mais importante, recontava a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e sua libertação de escravidão a Faraó. Então, quando eles comemoravam essa Páscoa, eles se reuniam em família e ali ia contar como tudo aconteceu, como tudo ocorreu, como Deus dera livramento ao seu povo. Aleluia, louvado seja, das garras de Faraó. Amados irmãos, assim de geração em geração, o povo hebreu relembra a redenção divina e o seu livramento do Egito. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro fossem realizados em Jerusalém. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 ao 6. Então o Antigo Testamento aqui, ele registra vários momentos, várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa. Você vai ver isso no segundo livro de Crônicas, no capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 20. E no segundo livro de Reis, no capítulo 23, versículo 21 ao 23. E também no livro de Esdras, no capítulo 6, versículo 19 ao 22. Então, nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira, do mesmo modo. O único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém, aos 12 anos de idade, para a celebração da Páscoa. Ali no capítulo 2, versículo 41. Posteriormente, Jesus ia a cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. João, no capítulo 2, versículo 13. E a última ceia de que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. Mateus 26, versículo 1, 2, 17 e versículo 20 ao 29. Então o próprio Jesus, ele foi crucificado na Páscoa. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, como o Cordeiro Pascual. 1 Coríntios 5, versículo 7. Que liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele creem. Todo aquele que nele crê será liberto do pecado e da morte. Mas que morte é essa? Existe a morte
física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. Deus, se você crê em Jesus, Deus pode te livrar da morte física, te conduzindo ao arrebatamento, porque Paulo vai dizer assim: nós que ficarmos vivos, seremos juntamente com os que morreram, arrebatados, né? Então, a geração do arrebatamento será poupada da morte física, será poupado da morte espiritual. Se você crê em Jesus, você será liberto, você despertará do sono da negligência, e Deus vai resplandecer a luz da palavra no seu coração, e você vai, aleluia, ter vida, porque a palavra é espírito e vida para o que nela crê. E o Senhor também o livrará da morte eterna, que é a segunda morte, né? Tudo isso Deus dá livramento através de Cristo Jesus. Então, a Páscoa em Jesus Cristo, para os cristãos, a Páscoa contém um rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento, aqui de forma explicitamente que as festas judaicas são sombra das coisas futuras. Cantares 2:16, Hebreus 10:1, né? Isto é, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode aqui notar em Êxodo 12, que nos fazem lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Assim como Deus tinha um propósito de libertar o seu povo das garras de Faraó, assim como Deus tinha um propósito de guardar o seu povo do anjo da morte, assim através de Cristo também Deus, ele tem o mesmo propósito de nos libertar da escravidão do pecado e nos libertar da morte eterna. Então aqui, amados irmãos, o âmago aqui do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram apenas o povo eleito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele amou, porque Ele era fiel ao seu conserto. Daniel capítulo 7. Então, de forma semelhante, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Jesus nos salvou, Jesus salvou o homem, não porque ele merece, não, mas por causa da graça, do favor imerecido. Hebreus 9:22, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Efésios 2:8, melhor dizendo. Tito 3:4 diz assim: a salvação foi manifestado, trazendo salvação aos homens por meio da graça, do favor imerecido. Louvado seja Deus. Então, esse propósito do sangue aplicado nas vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. O propósito era esse. Aleluia. Então esse fato aqui, ele prenuncia o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Não existe outra forma do homem obter a sua redenção. Não existe outra maneira do homem escapar da morte eterna. Não existe outro caminho que o homem deva andar. Jesus disse: esse é o caminho, andai nele, né? Sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Outra vez ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não fique iludido somente nos atos, nos atos sacrificiais, dos ritos, né? Nos ritos humanos, do fazer. Não atente para o propósito de tudo que foi realizado. Atente para o propósito da cruz. Não busque lembrar de Jesus apenas uma semana de um ano. Não busque a comemorar apenas de forma leviana. Não, isso aqui tem um propósito de Deus em tudo. E o propósito é que você entenda
que você precisa entregar a sua vida ao verdadeiro Cordeiro Pascual, que é Cristo Jesus. É através desse sangue que ele derramou na cruz do Calvário que nós somos salvos, que nós somos libertos, que nós seremos poupados da morte e do inferno. O cordeiro macho, separado aqui para a morte, tinha que ser sem mácula, sem nódoa, tinha que ser puro. Por isso que a salvação não veio por meio de Abraão, porque Abraão foi homem escolhido por Deus, mas teve as suas falhas, teve os seus erros. Moisés, ainda que tenha sido um grande líder, mas não poderia salvar. Assim como nenhum discípulo que Jesus escolheu ali dos 12 poderia salvar. Assim como Maria, né, a mãe de Jesus, que foi escolhida para ser a virgem que iria conduzir o que foi lhe gerado do Espírito Santo. Nem a própria Maria tem condição de salvar. Ela não tem esse poder de salvar. Ela foi honrada no meio das mulheres, mas o único que foi dado, Atos capítulo 4, versículo 12, o poder da redenção, o poder de livrar da morte, o poder de livrar do inferno, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro nome foi dado pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por meio de Jesus. Porque Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Foi o único, aleluia, foi o único que poderia dar, aleluia, em forma de sacrifício a sua vida, por amor, aleluia, louvado. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, o Cordeiro aqui era sem mácula. Esse fato prefigura aqui a impecabilidade de Cristo. Cristo foi o único impecável. Cristo é o único que podemos dizer, Cristo foi impecável em tudo, foi tentado, porém sem pecado. O perfeito Filho de Deus, dito lá em João 8, versículo 46, e em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Então está aqui a palavra do Senhor. Alimentar-se do Cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do Cordeiro. Morte esta que o salvou da morte física. 1 Coríntios 10, 16. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como memorial, em memória dele. Tomai e comei, fazei tudo isso em memória de mim, diz o Senhor. Aleluia. Então essa aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé. Uma fé obediente. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. Romanos 1:5. Sem obediência, meu irmão, todo esse aparato, sem obediência, todo este sacrifício humano, sem obediência, todos esses ritos, isso não tem valia nenhuma para a eternidade. Porque tudo deve ser feito mediante a obediência da palavra do Senhor. Obedecer, entender a palavra de forma literária, de forma figurativa, de forma ilustrativa. Entender a palavra no seu texto, no seu contexto. Não isolar versículos para fazer dele uma heresia para o seu bel prazer. Não, a palavra do Senhor tem que ser lida, entendida, compreendida através da própria Bíblia, aleluia, que tem referências e inferências, aleluia, que nos dão conotação. A Bíblia testemunha dela mesma que ela é a palavra de Deus. Então, se o homem obedecer a palavra do Senhor,
ele estará fazendo a vontade do Senhor. Jesus disse: vós sereis meus amigos se vos fizerdes o que eu vos mando. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras. Tem uma música secular que é uma letra interessante. A letra diz assim: do que adianta ir à igreja, fazer sacrifício? Do que adianta a igreja orar, rezar e fazer tudo errado? Do que adianta isso? Isso não tem, não adianta, não tem valia. É sacrifício de tolo. Porque nós devemos ir à igreja sim, devemos congregar sim, mas buscar fazer, buscar obedecer através da fé, porque a fé produz obediência. Louvado seja Deus. Assim estaremos fazendo a coisa certa. Então o cordeiro da Páscoa devia ser comido juntamente com os pães asmos, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado e a corrupção. Em Mateus 16:6, Marcos 8:15, esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, isto é, o mundo e o pecado. Tem que ter uma separação. Não existe o salvo se ele não for separado. Ele tem que ser separado do mundo, meus irmãos. O Egito, ele simboliza o mundo. O Egito simboliza as coisas do mundo. Lembra que Daniel não quis se contaminar com o manjar do rei? Aleluia. Então é tudo isso que a igreja precisa ser. A igreja precisa andar de conformidade, como João disse: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, essas verdades bíblicas, o povo, muitas vezes, elas relaxam. Essas verdades bíblicas, aos poucos, estão sucumbindo pela própria desobediência das pessoas, que não querem atentar para a palavra de Deus, pelo aquilo que é verdade, pelo aquilo que é certo, por aquilo que é correto. Como diz Isaías no capítulo 4, nos últimos dias, os homens tomarão nome de 7 mulheres, e dirão: comeremos o nosso pão, e beberemos, e vestiremos as nossas vestes. Queremos tão somente ser chamado pelo seu nome. É o que exatamente ocorre hoje nas igrejas, que pode ser a mulher que pode representar uma igreja, pode ser, a palavra mulher pode ser a representatividade de uma igreja, ou de várias igrejas, que tomam o nome hoje do nome de Jesus. A sua placa tem o nome de Jesus, A Bíblia que tem no altar contém a palavra do Senhor, mas eles andam de conformidade às suas doutrinas, andam de conformidade, se vestem como querem, comem o pão, a palavra como eles querem comer, passam este alimento da forma que eles querem passar, levando pessoas ao desvio, levando pessoas à condenação. Nem entram e ficam na porta impedindo que outros venham. Então é necessário aqui a separação espiritual do crente para com o mundo, o relacionamento entre o crente e o mundo, como vemos na escola bíblica dominical domingo, sal da terra e luz do mundo, Como diz o nosso amado pastor Osiel Gomes, o mundo está podre, está apodrecido, precisa de tempero, precisa de sal para depurar, para apurar, precisa de sal, aleluia, para, aleluia, conservar. Para isso precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esta é a Páscoa do Senhor, Êxodo 12:11, assim pois o comereis, vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O seu contexto histórico foi dado aqui. A Páscoa na história israelita, a Páscoa em Jesus Cristo, louvado seja Deus, e o que representa para nós
hoje. Louvado seja Deus. Fique na paz do Senhor, fique com esse conhecimento, compartilhe, aleluia, se você sentir de Deus, com este, aleluia, este conhecimento, com este estudo bíblico, e Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tem nos concedido, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir.